Bom, dando continuidade às nossas palestras, eu gostaria de chamar ao palco agora a Glaze Ellen. Glaze Ellen, ela é advogada, especializada em direito da saúde, ela é pesquisadora em prêmios, maravilhosa e paciente rara. Glaze, o palco do Haro Talks é todo seu. Eu estou feliz de participar aqui desse evento e eu achei incrível essa iniciativa, porque eu já tinha uma perspectiva. Eu participo muito de eventos científicos de doença rara e sempre quando eu estava sentada aí desse outro lado, eu ficava pensando, está faltando um paciente ouvido, porque teve a decisão do STF e a disponibilidade de medicamento fora e dentro da lista do Rename. E aí eu fiquei pensando, como que as pessoas decidem sobre nossas vidas, sentados no ar-condicionado, com um cafezinho e não tem nenhum paciente lá para representar? Essa foi a minha indignação. E tem um professor também que eu admiro muito, que ele se chama Fernando White, e ele fala sobre democracia sanitária, que a gente só vai efetivar o nosso direito à saúde quando tiver a participação social, quando nós estivermos incluídos. Agora eu vou começar sobre a minha história. E recentemente eu precisei eu acho que eu estou fazendo tudo o contrário. Recentemente eu precisei passar por um procedimento, cirúrgico até que simples, ele ainda não foi realizado. E eu fui procurar a atenção primária, porque eu faço tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo. Lá é uma atenção terciária, mais especializada para quem tem problemas mais complexos. E eu cheguei no postinho para tentar resolver mais rápido e disseram que não tinha suporte para me atender, que tinha que ser em uma outra região. Lá vai eu no HC, pedi para ser atendida lá com eles, é isso. Não é porque você é paciente daqui que a gente vai atender esse outro problema. Aí eu tive que entrar com uma ação judicial para eu poder ser operada lá no hospital terciário, do qual eu já faço um tratamento e conseguir ter esse direito garantido. E isso é muito difícil, a gente enfrentar todos esses problemas, ainda mais porque agora nós, pacientes com diabetes insípidos, estamos enfrentando uma luta porque o nosso medicamento, acetato de desmopressina, ele está em falta no Brasil todo e não tem nem para comprar na farmácia de forma fácil. A gente tem que lutar muito para conseguir comprar e quando compra, ele é uma medicação cara. 2 ml desse medicamento custa em média de R$200 a R$230. Então a gente está nessa luta. A Associação Amavi Raras está apoiando a gente nessa caminhada. Ontem a gente teve algumas reuniões também para ver como é que vai ser resolvido esse problema. E muito triste, porque aqui no começo eu ouvi o deputado falando, que sempre a gente precisa judicializar. Eu sei que a justiça ela existe para garantir o nosso direito, mas isso é cansativo. Eu não gostaria de toda vez ter que entrar, se socorrer ao judiciário para ter um direito garantido, porque uma política pública ela não é efetiva. Então, diabetes insípido central, eu vou explicar um pouquinho o que é essa doença. Em 2019, eu descobri que tinha um tumor na minha cabeça chamado macroprolactinoma. Até existe um medicamento para tratar esse tumor que fica na região. Mas esse medicamento não fez um efeito de diminuir. É necessário fazer uma cirurgia. Não deu certo. Fiz a segunda vez, não deu certo. Na terceira, removeram um tumor. Então, eu operei 3 vezes. E nessa caminhada, eu já estava cursando a faculdade de Direito, eu tive que trancar. Meu sonho era ser delegada, mas eu sou impedida, porque problemas da diabetes insípidos e endócrinos, então, quando tem esse tipo de problema, você é impedido, está lá escrito no edital. Então, quando é para excluir, eles lembram. É interessante. Bom, e nesse andar,
sempre pensei o que eu podia, uma forma, mesmo que individual, impactasse a vida das pessoas. Então, eu comecei a fazer pesquisas, tanto que hoje eu sou o que eu sou. Depois de tudo que aconteceu comigo, a gente às vezes ganha força. E eu reparei que cada pessoa que falou aqui antes de mim se inspirou na sua dificuldade para poder transformar a realidade. Então, eu comecei sobre doenças raras, diagnóstico. Igual a nossa amiga Jana falou, a gente tem sorte, né? Alguns pacientes têm sorte. Eu tive sorte do meu diagnóstico não ser muito demorado. Eu separei aqui também alguns direitos que eu acho que é importante que todos os pacientes deveriam conhecer. O primeiro é a nossa portaria 199 de 2014 do Ministério da Saúde, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Vejam, atenção integral. Então, todo o tratamento que nós precisarmos, eles têm que ser alcançados, a gente tem que conseguir esse tratamento. Mesmo que seja difícil, a gente já tem a política, só falta ela ser implementada. Todos os pacientes têm o direito de ter acesso à informação de forma não técnica e que seja de possível compreensão. Não adianta o médico chegar até a gente com palavreado de artigo científico, de literatura, ao paciente. Nós conhecemos muito da nossa doença, às vezes até mais que a pessoa que vai atendendo, porque eu, por exemplo, já li milhares de artigos sobre diabetes. Então, uma informação e eu dando para eles é uma forma de criar um elo entre o paciente e o médico de confiança, porque se o paciente ele confia no médico, ele vai aderir ao tratamento e fica uma relação mais saudável. Porque tantas idas ao hospital é cansativo e a gente ter que ir para o hospital e ficar ouvindo desaforo também é complicado. 3, todo paciente tem o direito de ter uma segunda opinião médica. Isso é escrito lá no Código de Ética. Tem pacientes que já o médico não aceita quando o paciente dar médico porque chamado nisso. Não, na verdade, conseguir ter autonomia e decidir o tratamento dele. Esse é o nosso direito, a autonomia do paciente, a gente compreender para ajudar a escolher aquele tratamento e posto, porque aqui a gente tratamento entender e não tem que ser positiva. O paciente tem que saber como são tratados os seus dados de saúde. Isso é muito importante por conta da vários termos de tratamento de dados para. Mas se alguém aqui, algum paciente já assinou algum termo, ele tem o direito de saber o que estão fazendo com esses dados, aonde eles são direcionados. Se você quiser também desistir de participar de uma pesquisa, você tem o direito de desistir de participar de uma pesquisa, porque você não é obrigado. Já foi-se o tempo, então isso é importante saber também. Todo paciente tem o direito e o dever reclamação na ouvidoria. Porque o nosso SUS, ele é formado de maneira da hierarquia. Então, se você faz uma reclamação na ouvidoria de alguma coisa que aconteceu com você, o sistema ele pode tentar melhorar isso que aconteceu. Não tem que deixar para lá. O medicamento foi negado, então registre essa reclamação, que aí a prefeitura, a farmácia, ela vai ter consciência do que está acontecendo, tomar alguma medida. Porque se a gente não reclama, como é que eles vão melhorar? Os municípios também possuem responsabilidade de cuidar da nossa saúde, garantindo nossos medicamentos e o acesso aos tratamentos. Essa responsabilidade, ela é tripartite. O que significa isso? Que tanto o governo federal, quanto o Estado e o município,
eles têm o dever de cuidar da nossa saúde. É uma responsabilidade compartilhada. Então, quando você vai no postinho de saúde, que geralmente é responsabilidade do município, você tem que ser atendido, você tem que ser bem tratado. Quando você vai pegar um medicamento de alto custo numa farmácia do Estado, também tem direito de ser atendido, tem direito de ser bem tratado, e assim por diante. O Ministério da Saúde, que é do governo federal, também ajudar a efetivar os nossos direitos. Verde quando existirem, possuem autonomia e saber outras opções de tratamento. Esses PCDTs, eu estava até comentando, mas de alguns pacientes aqui, eu pesquisei das doenças, existem sim os PCDTs, que eles ajudam, é como se fosse uma política pública para efetivar o nosso direito. Então, como é que tem que ser tratamento, como é que é o protocolo a ser seguido. A gente pode apresentar isso para o médico também, que ele auxilia o manejo do médico. Então, vocês entram lá no site do Gov e vocês escrevem assim na pesquisa, Gov, Ministério da Saúde, doenças raras. Aí vai aparecer a página lá, e nessa página vocês descem e no final tem lá, PCDTs. E vocês pesquisem se tem um PCDT da sua doença rara, isso ajuda bastante a efetivar o seu direito. O número 1424 de 2023, que diz que podemos usar o cordão de girassol juntamente com o nosso laudo para ajudar as pessoas a identificar deficiências ocultas. Essa lei incluiu a utilização do cordão de girassol no artigo 2º da Lei de Inclusão. Então, todo mundo que tiver alguma deficiência oculta pode usar esse cordão de girassol. Eu esqueci de colocar o meu, tá? Deixei na bolsa. Pode usar o seu cordão de girassol e deixar o seu laudo junto, porque isso é importante. O uso ele é opcional, mas é obrigatório a gente ter o laudo para comprovar o nosso problema. E isso foi um grande ganho para as pessoas raras, principalmente oculta, porque as pessoas me olham desse jeito e acham que está tudo bem, mas eu vivo indo no hospital, vivo com dor de cabeça. Às vezes eu tenho que tomar cuidado para o meu corpo não desidratar. Agora, aqui, conversando com vocês um pouco antes, eu acho que eu já fui no banheiro umas 10 vezes. Daqui a pouco eu vou ter que comprar um Gatorade para não fico nervosa, piora ainda mais os sintomas. E isso é importante porque ajuda também a afastar as barreiras que existem. Então, a gente tem barreira de atitude, quando a pessoa não entende a deficiência oculta e trata a gente de uma maneira ríspida. A gente tem as barreiras de acesso, e isso precisa ser mudado. Então, não é porque às vezes parece que está tudo bem. E aí, para queria para você, somos vida, cada hora e com direitos que precisam ser garantidos. Por isso, e mais é que eu estou falando um pouco mais alto também. E aí eu pedi autorização da equipe para recitar um poema para vocês também aqui. Um poema que eu achei na internet tem um tempo. E é um poema muito bonito. E ele não é de autoria minha. E eu vou começar aqui. Gostaria de falar sobre o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que atende do rico ao pobre e concede um serviço nobre. O SUS tem os seus princípios. Vou citar os mais falados: universalidade, integralidade e equidade. Esses são os mais citados. Quando o SUS traz a universalidade, é para servir a todos, sem discriminação e preconceito, pois todos temos direitos. Ao falar da integralidade, pense no serviço integral. Pense no serviço integral. O sistema assistencial.
uma que queremos é precisão oferecer todos os níveis de atenção ao Alves. Agora foi. A gente tem algumas perguntas aqui para você, né? Como eu falei, ninguém vai fugir das perguntas. O Cláudio mandou uma pergunta assim: qual foi a situação mais complicada que você passou com a diabetes insípidos? É o momento de agora. Da incerteza se a gente vai conseguir receber ou não o medicamento para o próximo mês. Tem alguns pacientes que já acabaram as caixas de remédio, mesmo judicializando, isso não é uma coisa que acontece de forma rápida e a gente precisa disso agora. Eu tenho mais 4 caixas, eu tinha 6 e doei algumas caixinhas. Eu trouxe uma também lá em São Paulo para o Cláudio. E a gente já buscou o Ministério da Saúde, Ministério Público Federal, Ministério Público de São Paulo, Judiciário, senadores e deputados, e até agora a gente não encontrou a resposta de onde está o nosso medicamento, onde está o DDAVP. Então, essa é a minha maior dificuldade que eu enfrentei com essa doença no momento, que é a incerteza. Se quando o remédio acabar, eu não sei o que a gente vai fazer. Bom, tenho mais uma pergunta aqui, que é em relacionado a como você adquiriu a doença, né? Porque você não nasceu uma paciente rara, você adquiriu. Você acha que é diferente esse processo quando ele é adquirido e não vem do nascimento? Sim, porque a gente precisa se aceitar. Ai, gente, eu vou chorar. É muito difícil. É muito difícil lidar, porque você vive um luto de quem você era para se tornar uma outra pessoa. Tentei me reencontrar, e eu me reencontrei lutando por direitos. Eu tinha 20 anos quando eu precisei operar a minha cabeça 3 vezes. Então, imagina você estar no auge da sua juventude e descobrir que tem um tumor na cabeça e ter que vida, dificuldade dos sonhos e desistir de ser delegada. Hoje eu sou muito feliz sendo advogada, brigando pelos nossos direitos. É diferente, eu passei pelas fases do luto até chegar na questão da aceitação. Precisei de muita terapia. Então, eu acho que a dificuldade, além até da questão do tratamento, porque me perguntando, né? Por que comigo? Por que eu? E eu parei de fazer essa pergunta e eu descobri a resposta. Tinha que ser comigo, porque eu tinha que estar aqui. Eu tinha que escrever um projeto. Eu não compartilhei. Eu estou participando de um projeto do mestrado da Faculdade de Saúde Pública, que é uma das maiores faculdades da América Latina, e eu passei na primeira fase. Passei na segunda e está agora na terceira. Talvez não dê certo, mas se não der certo, eu não vou desistir, eu vou continuar de novo. Eu estou finalizando minha pós-graduação de Direitos Humanos e Saúde. Então, se não fosse o que me aconteceu, eu não me tornaria essa pessoa que eu sou hoje. Tenho mais uma pergunta aqui, que é sobre os PCDTs, né? Você comentou que você estava falando com a Jana e que a FOP ainda não tem PCDT. Como é que é o processo de criação de um PCDT? Como é que faz para você solicitar que ele seja criado? Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo. Eu até perguntei para a Jane, quando a gente estava conversando, como é que
Gente, eu não me dei bem com esse microfone, tá? Deu certo? Como é que está sendo o processo da pesquisa? Porque para a gente formalizar um PCDT aqui no Brasil, precisa ter artigos e estudos robustos que comprove a eficácia daquele tratamento. Não pode ser tratamento experimental. Ele precisa ter registro na Anvisa, que é a nossa agência que regula e fiscaliza os serviços de saúde. Ele precisa passar pela Conitec. Então, é importante que hajam pesquisas e que elas sejam efetivadas para a gente conseguir elaborar esse PCDT. Porque o PCDT é como se fosse o manejo do tratamento daquela doença, desde o diagnóstico até como vai ser feito o tratamento. Da diabetes insípidos, por exemplo, o nosso tratamento único que existe é o acetato de desmopressina, está lá como único medicamento, e lá explica como ele tem que ser aplicado, como é feito o diagnóstico, é o teste de restrição hídrica, o que o médico precisa fazer para diagnosticar, quando aquele paciente ele precisa ser internado. Tem até uma alternativa não medicamentosa, mas ainda é preliminar, de tomar um pouco mais de leite para ajudar na recuperação do potássio, magnésio, porque quando a gente vai muito no banheiro, sai os nutrientes tudo junto. Então, o paciente ele fica desidratado. Só que esse protocolo ele ainda não foi aprovado. Então, é isso. A importância do PCDT, além de incluir essa política no SUS, ajuda no manejo da doença. Então, o primeiro passo que a gente tem, que como eu não achei o PCDT, é fazer as pesquisas. Às vezes demoram anos, porque não tem muitos participantes, e a gente precisa de estudos robustos para conseguir, né, efetivar, e é isso. Você comentou no final, né, realmente existe uma dificuldade, né, das doenças raras de ter amostra, né, para fazer essas pesquisas, porque justamente são poucas pessoas, ou às vezes pessoas que não foram diagnosticadas, então às vezes você tem até um número maior, mas como não tem o diagnóstico, você não consegue identificar essas pessoas. Algumas pessoas que estão no interior, por exemplo, como é que elas são descobertas, né? Como é que você se conecta com elas? Então, realmente é um processo, né? E você me falou um dia, a gente estava conversando, né? Você me falou, a gente precisa de todos os atores. A gente precisa do interesse do médico, a gente precisa do interesse do poder público, a gente precisa do terceiro setor para trazer essas pessoas, para unir essas pessoas e a gente conseguir avançar nesse sentido, né? Então, realmente todo mundo tem o seu papel ali para fazer enfim, que a doença, que os tratamentos evoluem e tudo mais. Eu tenho um comentário a mais também. Você falou sobre na verdade, eu queria que você completasse. Você falou sobre a importância da gente fazer as reclamações na ouvidoria, né? E eu acho que essa é uma questão, porque, de novo, eu lembro que a gente estava conversando e justamente sobre o seu medicamento, e você falou, cara, eu conheço uma paciente que já faltou, por exemplo, numa farmácia, e ela, eu não lembro nem se era da diabetes, mas ela tinha condições de comprar o medicamento no particular, ela comprou, não fez a reclamação e seguiu a vida. E é muito complicado, porque ela é uma que tem condições, e você tem um coletivo que não tem. E se a reclamação não é feita, você não tem um volume de reclamações, ela não sobe, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né? Olha, tomando como exemplo, novamente, a diabetes. O acetato de desmopressina ele tem 3 formas na lista do Rename. Injetável, que é estratégico para uso hospitalar. A gente tem o spray nasal, que está em falta. E a gente tem o comprimido, que também está em falta. E alguns pacientes relatam que quando eles vão retirar o comprimido nas suas regiões, ele não é disponível. A informação é que ele não é fornecido, foi descontinuado, não está padronizado, que é diferente de incorporado. Por isso que é importante efetivar a reclamação na ouvidoria, porque às vezes o paciente ele vai direto na farmácia de alto custo, não passa pelo postinho, o sistema não consegue te identificar. Então, se você aceita o não como resposta e não faz essa reclamação, não ajuda a ativar o seu direito. Então, se você teve algum medicamento que você sabe, é só pesquisar lá na lista do Rename, que tem também. Se aquele medicamento está naquela lista, tem que ser fornecido. Ponto. Não tem discussão. Ah, foi descontinuado. Ele tem que ser fornecido. E o primeiro passo é você formalizar uma reclamação. E eu indico que seja uma reclamação estadual. Então, na ouvidoria do SUS do Estado de São Paulo, da Bahia, do DF, porque aí sim ela vai chegar de forma direta em quem precisa ouvir.
Tá bom, muito obrigada.